Ok. Então vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. Jorge, me corrija se eu estiver errado, tá? Então, aqui dentro do meu arquivo, eu estou na página 95. Grandeza é agarrar-se a um sonho independentemente do ambiente. É isso, né? Perfeito. No livro, essa é a página 73. A gente terminou a 72. Tá. Então, o livro é página 73, tá? Então, vamos lá, vou começar a leitura. Grandeza é agarrar-se a um sonho independentemente do ambiente. Antes de eu começar a explorar os modos pelos quais você pode pensar maior do que o seu ambiente e assim quebrar o hábito de ser você mesmo, quero lembrá-lo de uma coisa. É possível pensar maior do que sua presente realidade. E os livros de história estão repletos de nomes de pessoas que fizeram isso. Homens e mulheres como Martin Luther King Jr., William Wallace, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison, Joana d'Arc. Cada um desses indivíduos tinha em sua mente o conceito de uma futura realidade que existia como potencial no campo quântico. A visão estava viva em um mundo interior de possibilidades além dos sentidos, e com o tempo, cada uma dessas pessoas transformou essas ideias em realidade. Como traço comum, todos tinham um sonho, visão ou objetivo muito maior do que elas. Todas acreditavam em um destino futuro que era tão real em suas mentes que começaram a viver como se esse sonho já estivesse acontecendo. Elas não podiam ver, ouvir, saborear, cheirar ou palpar o sonho, mas estavam tão possuídas por ele que agiam de modo correspondente à realidade potencial à frente do tempo. Em outras palavras, comportavam-se como se o que visualizavam já fosse realidade. Por exemplo, a autoridade imperialista que mantinha a Índia sob o governo colonial no início do século XX era desmoralizante para os indianos. Apesar disso, Gandhi acreditava em uma realidade que ainda não estava presente na vida de seu povo. Ele defendia ardentemente os conceitos de igualdade, liberdade e não violência, com uma convicção inabalável. Ainda que Gandhi defendesse a liberdade para todos, a realidade da tirania e do controle britânico à época era muito diferente. As crenças convencionais daquele tempo contrastavam com suas esperanças e aspirações. Embora a experiência de liberdade não fosse uma realidade quando Gandhi começou a agir para mudar a Índia, ele não deixou que evidências externas de adversidade o influenciassem a desistir de seu ideal. Por um longo tempo, a maior parte do retorno do mundo externo não mostrou a Gandhi que ele estivesse fazendo a diferença. Mas raramente ele permitia que as condições do ambiente controlassem seu modo de ser. Ele acreditava em um futuro que ainda não conseguia ver ou experimentar com os sentidos, mas que estava tão vivo em sua mente que ele não conseguia viver de nenhum outro modo. Gandhi adotou uma nova vida futura enquanto fisicamente vivia na vida presente. Ele entendeu que o modo como pensava, agia e sentia alteraria as condições atuais de seu ambiente. E por fim, a realidade começou a mudar como resultado de seus esforços. Quando nosso comportamento combina com nossas intenções, quando nossas ações são iguais aos nossos pensamentos, quando nossa mente e nosso corpo trabalham juntos, quando nossas palavras e ações estão alinhadas, existe um poder imenso por trás de cada indivíduo. E aqui podemos fazer um paralelo com o trabalho que fazemos aqui na Florescente, né? É porque você tem o seu propósito, você tem essa visão dentro de você. Claro que essas pessoas, por força assim da vida delas mesmo e de tudo aquilo que aconteceu com elas, por força do karma, inclusive, elas tinham visões grandiosas.
Mas a sua visão, ela não precisa ser uma visão grandiosa. Ela pode sim ser, se assim você sentir dentro de você, mas ela pode ser uma visão, por exemplo, de se tornar uma pessoa mais amorosa, de parar de maltratar as pessoas que estão perto de você, de tratar as pessoas bem, de exercitar, de praticar um sentimento bom, né? Quem aqui não tem esse anseio, né? Pelo menos a gente que está aqui se estudando com mais consciência, a gente tem esse anseio de ficar melhor. Isso é uma visão, né? E como que a gente não deixa o ambiente externo influenciar nessa nossa visão, igual o Gandhi fez, né? Imagina, a gente tem dificuldade de se tornar senhor de nós mesmos, né? Você imagina a força desse senhor que fez a Índia se tornar independente só no poder do silêncio e do jejum dele? Tudo interno, né? Então, é disso que nós estamos falando. Claro, ele está dando exemplo de pessoas grandiosas, mas assim, nem todo mundo precisa libertar a Índia ou precisa. Se você se libertar, tá ótimo já, né? Se você conseguir, assim, se ter domínio, a sua autoliderança, né? Já é um grande passo. Aí vou seguir aqui, ó. Gigantes da história, por que seus sonhos eram irrealistas e sem sentido? Os maiores indivíduos da história estavam inabalavelmente comprometidos com um destino futuro, sem qualquer necessidade de uma resposta imediata do ambiente. Para eles, não importava que ainda não tivessem recebido alguma indicação sensorial ou prova física da mudança que queriam. Devem ter mentalizado diariamente a realidade que eles enfocavam. Suas mentes estavam à frente do seu ambiente atual, pois o ambiente em que se encontravam não mais controlava seus pensamentos. Na verdade, eles estavam à frente do seu tempo. Aí eu quero fazer um outro adendo aqui, né? É, quando você fala, puxa, vou viver confortavelmente na abundância daquilo que eu gosto. Isso é um pensamento à frente do seu tempo, porque o que a gente vê hoje é outra coisa, né? A mente coletiva está pensando outra coisa, eles não estão pensando nisso. É uma mente que pensa em sobrevivência, pensa no medo, raiva, briga. É diferente de você pensar, puxa, vou viver uma vida harmônica, fazendo algo que eu amo e recebendo e sendo valorizado por isso, fazendo o meu dinheiro e a minha vida e construindo um universo confortável para mim. Isso é uma visão, vocês conseguem perceber? Se você pensa todo dia nisso, se você realmente não deixa o ambiente externo te convencer do contrário, olha, eu falo isso assim por experiência própria, né? Porque eu, como muitos já sabem, né? Passei muito aperto nessa jornada aqui que eu de propósito, né? Que puxa uns apertos mesmo assim, material, que olha, umas provas mesmo da vida. E eu lembro que naquela época eu pensava assim, sabe? Pô, o dia que eu vou viver confortavelmente, sabe? Eu estava fazendo inconsciente, eu não tinha esse conhecimento que nós estamos lendo aqui, mas eu estava fazendo isso aí. Naquele livro Os Segredos de uma Mente Milionária, né, que eu li esse livro há muitos anos atrás, e, e outro dia eu achei minhas anotações e eu vi, nossa, como que realmente as coisas funcionam dessa forma, né? Até os números, coisas assim que eu tinha colocado, ele fala exatamente isso, de você ir além do seu ambiente, né? Então, por exemplo, se você nasce numa família simples, pobre, por exemplo, o seu ambiente ele tem um limite de onde os pensamentos podem chegar. Mas daí ele fala, frequente lugares onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior,
Ele fala no livro, né? Ele fala assim, nem que for para você tomar uma água, mas vai num restaurante de gente rica, por exemplo, pede uma água, senta lá, fica lá, sente, observe seus preconceitos contra essas pessoas, que são muitos. Já te adianto, são muitos. Restaurante de gente fresca, esse pessoal acha que é o quê? Esse pessoal acha que é melhor do que eu. Olha, de verdade, eles não são melhor do que quem não tem dinheiro e a gente e ninguém é melhor que ninguém, na verdade, né? Por que que eu também acho que eu sou melhor? Porque eu sou menos rico, né? Vai lá, senta. Eu lembro que nessa época eu morava lá no Itaim Bibi, né? E aí eu estavam construindo um empreendimento de prédios com apartamentos que era um por andar. E eu naquela época tinha essa pira assim, né? Que eu queria um apartamento grande no Itaim, papapá, eu tinha isso dentro de mim, tinha umas vontades, né? Depois eu fui ver que eu gostava mais da natureza mesmo, assim, né? Aí até saí de lá depois. Mas na época, aí o que que eu fiz? Eu entrei nesse empreendimento, o cara falou, ah, você tá interessado, meio assim, olhando eu assim, era mais novo, né? Esse cara, será que esse cara tem dinheiro, né? O cara deve ter pensado. Aí eu falei, eu vou botar uma banca aqui. Eu falei, eu tô interessado na cobertura. Eu falei pra ele, quanto é a cobertura? Aí o cara falou, ah, é tanto. Eu falei, você tem um projeto para me mostrar? Meu, o cara pediu pra. Ele falou, não tinha. Ele pediu para me fazer um projeto para mim de 3D e tal, 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 não sei o quê. Mandou para mim, troquei várias mensagens com ele. Claro, eu não ia comprar, mas eu estava experimentando, né? Tava experimentando a energia igual no livro ele estava colocando. É interessante esse livro, pessoal. Eu acho que para quem quer fazer mais dinheiro, dá uma lida. Segredos de uma mente milionária. Porque a verdade mesmo é que a gente é cheio de preconceito contra rico, mas todo mundo quer ser rico. Olha, ou quase todo mundo, né? Pode ser que tenha alguém aqui que não quer, que tem outras ideias e não quer mesmo. Tá tudo certo, né? Que tá tudo certo mesmo. Mas olha, a grande maioria que eu conheço quer experimentar essa realidade. Quer ter um pouco mais de dinheiro assim para poder viver, né? Então, esse livro aí é legal. Então, eu vou seguir aqui na leitura. Alguém quer dizer alguma coisa? Ah, vou seguir. Outro elemento fundamental compartilhado por todos esses personagens célebres é que tinham claro em mente exatamente o que queriam que acontecesse. Lembre-se, deixamos o como para uma mente superior e eles deviam saber disso. Pois bem, algumas pessoas da época podem tê-los chamados de irrealistas. De fato, eles eram completamente realistas, bem como seus sonhos. O evento que estavam adotando em seu pensamento, ação e emoção não era realista, pois a realidade ainda não havia ocorrido. Os ignorantes e céticos também podem ter dito que suas visões não faziam sentido, e esses opositores estariam corretos. Uma visão da realidade futura era sem sentido. Existia em uma realidade além de sentidos. Tomando outro exemplo, Joana d'Arc foi considerada insensata, até mesmo insana. Suas ideias desafiavam as crenças da época e fizeram dela uma ameaça ao sistema político vigente. Mas, quando sua visão se manifestou, ela foi considerada profundamente virtuosa. Quando uma pessoa tem um sonho, independente do ambiente, isso é grandeza. A seguir, veremos que superar o ambiente está indissociavelmente ligado a superar o corpo e o tempo. No caso de Gandhi, ele não foi influenciado pelo que estava acontecendo em seu mundo exterior, o ambiente. Não se preocupou com o que sentia e o que aconteceria com ele, e não se importou
com o quanto demoraria para concretizar o sonho de liberdade, tempo. Ele simplesmente sabia que mais cedo ou mais tarde todos esses elementos se curvariam às suas intenções. No caso de todos os gigantes da história, é possível que suas ideias se desenvolvessem no laboratório de suas mentes, a tal ponto que, para seus cérebros, fosse como se essa experiência já tivesse ocorrido? Você também pode mudar quem é apenas pelo pensamento? E aí, pessoal? Quem está disposto a afirmar suas intenções e ver a vida se curvando a elas? E eu digo, no livro do Deepak Chopra, ele diz a mesma coisa. Ele fala que a vida não tem outro caminho a não ser se debruçar os seus pés. E a gente fica brigando. A verdade mesmo, eu estava até falando com a Adriana hoje de manhã a respeito de um assunto, né? A verdade mesmo é que tudo que você precisa está dentro de você mesmo. Você não precisa de nada externo para receber o que você almeja e o que você precisa. Mas eu sei que a gente ainda não acredita. É muito bom para ser verdade. E a gente ainda não tem condição biológica de suportar esse quantum de luz ainda, porque estamos viciados e apegados a memórias tenebrosas, né? Então eu digo para você que a fase introdutória desse processo é você conseguir ficar presente com a sua sombra, né? Porque a gente corre igual o diabo foge da cruz, né? A gente corre de ficar mesmo com a nossa sombra, assim, a gente corre. Por quê? Porque é desconfortável. Mas se eu não consigo ficar presente na minha sombra, se eu não suporto isso, eu não consigo suportar ficar presente na minha luz, porque a luz é infinitamente mais intensa. Então, o processo introdutório, poderíamos dizer, né, Adriana, a prova introdutória é eu ficar presente na minha sombra. Se eu passar por esse teste, aí sim, um outro universo se abre diante de mim. Porque até então, até esse momento, eu só vejo coisa ruim no mundo, né? Por onde quer que eu olhe, só vejo sombra. Eu olho para o outro, só vejo sombra. Eu olho para mim, só vejo sombra. Eu olho para o mundo, só vejo sombra. Eu vejo só sombra. A gente não quer correr e ficar amortecendo. E vai, e se vicia, e faz condicionamento, e briga. Tudo para fugir, acusa, né? Tudo para fugir. Aí eu resolvo, falo, puxa, não tá dando certo esse plano. Esse plano aqui já tá me cansando. Deixa eu ficar. Aí você vai ficar lá no seu desertinho, né? Um pouco assim, presente nele. Até que você vai percebendo que aquilo que você achava que era o seu deserto, não é o seu deserto. Aquilo que você achava que era o seu deserto é o seu vazio. E você começa a preencher de coisa boa. Porque enquanto a gente está cheio de entulho, né? É de medo, de não sei o que, não sei o que lá, e briga, e julga, e acusa, e acha que o outro é responsável pela nossa
infelicidade e que papapá, papapá, tudo aquilo que a gente já sabe, que todo mundo é igual, né? Não preciso ficar repetindo aqui, você já sabe isso aí, né? E não assume a responsabilidade e acha que é o outro mesmo. Que responsabilidade o quê? Mas o outro. Aí tá cheio. Não tem como você encher com essas boas intenções de harmonia para sua vida. Então, o seu universo externo, ele é um reflexo disso que está acontecendo dentro. Existe a lei do espelhamento. A vida espelha aquilo que está acontecendo dentro de mim, que é o que eles estão dizendo aqui. Entendeu? Tá dando para entender isso que eu estou dizendo, gente? Aqui nós já não estamos fazendo um trabalho de psicologia, né? Mesmo. Porque na jornada do propósito, o trabalho de psicologia ele não é o trabalho mais importante apesar de ser importante. Trabalho de cura que a gente fala, porque daí, eu tô acusando, não consigo parar. O que que tá acontecendo? Pô, tem que ter uma cura ali que eu preciso fazer com a pessoa, e tem um trabalho para ser feito também, porque às vezes eu não consigo fazer isso que eu tô falando aqui, entendeu? E tá tudo certo, mas aqui nós estamos propondo que você comece a reconhecer o poder que você tem nas suas mãos e assuma a responsabilidade por ele. Porque se você joga um pensamento negativo numa pessoa, esse pensamento negativo chega na pessoa. Então, enquanto eu estou nessa primeira etapa aqui, acusando, papapá, papapá, tudo, eu estou inconsciente, entendeu? Então, não tem tanta força assim. Eu sou uma reclamação ambulante, né? Eu falo mal mesmo, eu estou distraído e papapá, e fico me vitimizando e tal, tal, tal. Tem força? Tem, porque vai juntando no coletivo, mas quando você fica presente e começa a perceber que você tem poder de criar as coisas, aí já muda de figura. Então tem muita gente que prefere ficar lá, porque não tem tanta responsabilidade, inconscientemente isso, né? Porque não tem tanta responsabilidade assim, né? Parece que o amor que todo mundo fala, parece que é uma luz que vai descer do céu e vai iluminar o meu ser, aí eu vou acender, Olha, saiam dessas ilusões. Isso é tudo ilusão. O amor é você tomando consciência do poder que você tem nas suas mãos e conscientemente escolher ser gentil, escolher tratar o outro bem, escolher amar os seus filhos. E aí você vai crescendo em presença, que é a mesma coisa, você vai crescendo em amor, né? E aí desse lugar, minha gente, aí podemos criar o que quisermos, né? Quisermos, porque daí estamos dentro de um campo fértil. Deepak Chopra fala isso também. A única critério para você criar o que você quer no campo da potencialidade pura é que isso que você crie faça bem para você e para todos. Qual o problema de você criar uma realidade confortável para você, sabe? Parece pecado. Não posso ter dinheiro porque eu estou servindo. Para com isso. O que que você quer? Você quer uma vista para a natureza? Você quer uma banheira no seu banheiro para você relaxar depois de um dia de serviço? Você quer um carro legal para você poder viajar, descansar? Qual o problema? Não tem problema nenhum com isso. Vamos à frente do nosso tempo. Então, quem tem isso tem que sofrer igual o camelo para poder chegar? Não, tem nada disso. Eu cresci numa família que falava que se eu quisesse ter alguma coisa, eu precisava acordar 5 horas da manhã todo dia. Eu cresci. Meu padrasto falando isso para mim. E ele realmente acordava, e ele fez um patrimônio, sabe? Além de tudo, deu certo, ainda foi difícil,
Mas o que eu fui entendendo depois é que, pô, tem gente que funciona de manhã, tem gente que funciona à tarde. Qual o problema de se acordar às 10 e aí se acordar com todo gás e vai até mais tarde também? Às vezes você funciona melhor. O importante é você fazer o que precisa ser feito, né? Então é disso que nós estamos falando. E acredite, você fala, mas o que me impede de criar isso que uma parte em mim gostaria? Uma outra parte que não quer mais. Tem uma outra parte que não quer. Ela fala que não. Aí você tem que ir lá entender por que que não quer, né? Por que que não quer? Então, eu vou continuar lendo aqui, tá? Ensaio mental. Como nossos pensamentos podem se tornar a nossa experiência? A neurociência comprovou que podemos mudar o nosso cérebro e, portanto, nossos comportamentos, atitudes e crenças, simplesmente pensando de modo diferente. Em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente. Por meio de ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação, os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir nossos objetivos. Podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. Aqui está um exemplo. Em Involve Your Brain, que é um livro dele, aí uma parte do trabalho dele, discuto como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma das mãos durante 2 horas ao dia por 5 dias, jamais realmente tocando nessas teclas. Exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fisicamente executaram movimentos idênticos dos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. Varreduras funcionais do cérebro mostraram que todos os participantes ativaram e expandiram grupamentos de neurônios na mesma área específica do cérebro. Em essência, o grupo que ensaiou mentalmente a prática de escalas e acordes desenvolveu praticamente o mesmo número de circuitos cerebrais que o grupo que se engafou fisicamente na atividade. Esse estudo demonstra dois pontos importantes. Não só podemos mudar nosso cérebro simplesmente se pensarmos de modo diferente, como, quando estamos focados e decididos, o cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e o que experimentamos no ambiente externo. Nossos pensamentos podem se tornar a nossa experiência. Essa noção é crítica para o sucesso ou o fracasso em seu esforço para substituir hábitos antigos, podar antigas conexões neurais por novos, fazer brotar novas redes neurais. Assim, vamos olhar mais de perto como ocorreu a mesma sequência de aprendizado naquelas pessoas que praticaram mentalmente, mas que jamais tocaram quaisquer notas fisicamente. Ao adquirirmos uma aptidão, seja física ou mentalmente, existem 4 elementos que nós utilizamos para mudar nosso cérebro: aprender o conhecimento, receber instruções práticas e prestar atenção e repetir. Aprender é fazer conexões sinápticas. A instrução envolve o corpo a fim de. Olha, eu estou achando que eu estou querendo deixar essa parte aqui da página 100 para a próxima aula, porque acho que isso aqui, ó, dá um bom caldo aqui para a gente conversar. Não quero passar isso aqui rápido, não, tá? Vamos parar aqui nessa. Adquirimos uma aptidão, tá? Página 100, vou até anotar aqui. Não sei que página que é aí, né, Jorge?
Aqui é 76, Chico. 76. Então, gente, é isso. Ok, gente, tá legal, tá ajudando esse estudo. Esse aqui é o último livro que estudarei nesse horário, né? Das 8 às 9. Não seguirei mais aqui nesse horário. Vou manter só o horário da noite mesmo no Hub lá com Não Temas o Mal, tá? Mas vamos seguir, temos muito livro aqui, mas eu tô avisando vocês antes, né? Pra gente não ser desprevenido, ok? Então acho que é isso. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então eu queria dar um salve aí para as pessoas que vieram hoje pela primeira vez. Temos algumas pessoas. E aí, bem-vindas, bem-vindos. A gente sempre está aqui de segunda-feira, tá? Fazendo esse estudo aqui do Dr. Joe Dispenza. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente finalizar hoje? Ok. E aí, Fê, eu queria já deixar, Fê e Jorge, eu queria já deixar já estabelecido que a gente vai começar esse estudo às 8h20, toda segunda, tá bom, gente? 40 minutos é o suficiente para a gente poder seguir, tá? Beijos.